O dia em que um padre viu um anjo no Vaticano. Olá! Se você se interessa por histórias reais que desafiam tudo o que conhecemos sobre o sobrenatural, já se inscreve no canal, porque o relato que vou compartilhar hoje vai te deixar sem palavras. Este testemunho foi enviado por Padre Augusto Ferreira, um homem que dedicou sua vida à igreja e, sem querer, acabou descobrindo algo que jamais deveria ter visto. No Vaticano, ele se deparou com um segredo que poucos ousam questionar. Desde criança, Augusto foi educado na fé católica. Cresceu em uma família profundamente religiosa no Rio Grande do Sul, onde frequentar a igreja não era apenas um hábito, mas um compromisso sagrado. Aos 18 anos, começou a sentir o peso das expectativas familiares. Seu destino parecia traçado: tornar-se padre e dedicar-se completamente à fé. No entanto, algo dentro dele o fazia questionar o que havia além daquilo. Mesmo tendo sido criado com valores rígidos, ele sempre teve uma curiosidade intensa sobre o sobrenatural. Gostava de ler sobre milagres, eventos inexplicáveis e fenômenos místicos. Mas naquela época, na década de 70, informações sobre esses temas eram escassas. Tudo o que sabia vinha de relatos antigos, fragmentos de livros e conversas veladas dentro da própria igreja. Ele queria mais. Precisava de respostas. Após muita reflexão, decidiu ingressar no seminário. Durante os primeiros anos, mergulhou profundamente nos estudos teológicos, aprendendo sobre doutrinas, filosofia e os mistérios da fé. Mas foi dentro da biblioteca da igreja que encontrou algo que mudou tudo. Entre os livros comuns, havia um manuscrito antigo, desgastado pelo tempo, que mencionava um ritual de invocação. A ideia de falar com um anjo o fascinava. As palavras no livro eram escritas em uma língua estranha, misturando latim e símbolos desconhecidos. Apesar de não compreender tudo, uma coisa chamou sua atenção. O texto dizia que seria possível fazer um pedido a um anjo, caso a invocação fosse bem-sucedida. Aquilo o perturbou. Sempre acreditou que os anjos eram mensageiros de Deus. Mas a possibilidade de um contato direto era algo que jamais ouvira. Por meses, ele tentou decifrar o manuscrito. Testou combinações de palavras, estudou cada detalhe do texto, mas nada parecia funcionar. No fundo, sabia que aquele conhecimento era perigoso. Se fosse descoberto, poderia enfrentar sérias consequências dentro da igreja. Mas a curiosidade era maior. Ele sentia que aquele livro escondia algo que a igreja não queria que fosse revelado. Com o tempo, sua jornada como padre foi se expandindo. Depois de completar sua formação, foi enviado para diferentes paróquias no Brasil, sempre sendo bem recebido pelos fiéis. Ele se tornava uma figura respeitada, mas nunca abandonava sua busca por respostas. Aonde ia, tentava encontrar mais fragmentos de informações sobre o que lera naquele manuscrito. Mas tudo o que conseguia eram rumores e suposições. Foi então que um evento inesperado mudou tudo. Recebeu uma carta vinda do próprio Vaticano. Seu trabalho havia chamado a atenção da Santa Sé, e ele estava sendo convidado para um estágio especial em Roma. Não era qualquer convite. O Vaticano cobriria todos os custos e ele teria acesso a estudos avançados dentro da sede da igreja. Para ele, essa era a chance de descobrir segredos que estavam além do conhecimento comum. Quando chegou a Roma, ficou impressionado. O Vaticano era majestoso, cheio de detalhes que revelavam séculos de história e poder. Tudo parecia grandioso e, ao mesmo tempo, misterioso. Desde os primeiros dias, ele percebeu que aquele treinamento não era para qualquer um. Os padres escolhidos vinham de diversas partes do mundo e todos possuíam uma certa influência dentro da igreja. As aulas e palestras eram intensas. Aprendia sobre teologia, documentos históricos e tradições da igreja que poucos conheciam. Mas o que mais o intrigava era o acesso restrito a certas áreas do Vaticano. Havia corredores e salas que ninguém mencionava, portas que permaneciam fechadas e segredos que pareciam ser guardados a 7 chaves.
Augusto sabia que havia algo ali que não era para ser questionado. Foi durante uma conversa casual com seu instrutor que ele ouviu falar sobre o subsolo do Vaticano. A maneira como esse lugar era mencionado despertou sua curiosidade imediatamente. É um dos lugares mais belos do Vaticano, mas pouquíssimos têm acesso, disse o instrutor, sem dar muitos detalhes. Para Augusto, isso soou como um desafio. O que havia ali que era tão especial? Decidido a saber mais, ele começou a fazer perguntas sutis. Alguns padres desviavam do assunto, outros apenas riam e diziam que era um salão reservado para encontros importantes. Mas ninguém explicava o motivo de tamanha exclusividade. Augusto sentia que estava chegando perto de algo grande, algo que jamais deveria ser revelado a um padre comum. Isso só aumentava sua vontade de descobrir a verdade. Certa tarde, enquanto caminhava pelo Vaticano, decidiu se aproximar mais do instrutor e questioná-lo diretamente. "O que tem lá embaixo?", perguntou, tentando soar casual. O homem hesitou por um momento, como se escolhesse bem as palavras. Então, com um meio sorriso, respondeu: "É onde o Vaticano recebe visitas muito especiais." Augusto franziu a testa. "Visitas? Mais importantes que o Papa?" O instrutor soltou uma leve risada e olhou para os lados antes de responder. "Digamos que essas visitas não são comuns." O tom de voz dele carregava um certo sarcasmo, mas ao mesmo tempo uma seriedade que fez Augusto estremecer. Aquilo não parecia uma brincadeira. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que significava aquilo? Quem poderia ser tão importante para se reunir ali? Augusto tentou pressionar um pouco mais. "O que exatamente acontece nesse lugar?" O instrutor suspirou e abaixou a voz. "Há boatos. Dizem que o Papa recebe mensagens diretamente dos mensageiros de Deus." A frase foi dita de forma casual, mas o impacto foi profundo. O coração de Augusto disparou. Ele estava insinuando que anjos visitavam o Vaticano? Isso parecia absurdo, mas a seriedade no olhar do instrutor indicava que ele não estava brincando. A mente de Augusto entrou em um turbilhão. Se isso fosse verdade, significava que a igreja tinha contato direto com seres celestiais. Mas por que isso nunca havia sido revelado aos fiéis? Ele queria acreditar, mas ao mesmo tempo sabia que precisava de mais provas. "Você já viu um deles?", perguntou quase sem fôlego. O instrutor balançou a cabeça lentamente. "Eu? Não, mas já vi os preparativos para a chegada deles." A cada nova resposta, Augusto se afundava ainda mais no mistério. Se tudo aquilo era real, então havia uma verdade que estava sendo ocultada do mundo. Mas por quê? Qual era o propósito desses encontros? Quem eram esses anjos e por que o Vaticano os mantinha em segredo? Ele não conseguia mais ignorar. Precisava descobrir com seus próprios olhos e não importava os riscos. Ele percebeu que, se quisesse ver algo, teria que ser astuto. Não poderia simplesmente perguntar mais. Se insistisse demais, chamaria a atenção e poderia ser expulso do treinamento. Então, tomou uma decisão. Passaria a observar mais de perto os movimentos dentro do Vaticano, prestando atenção em qualquer indício de que algo estava para acontecer. As palavras do instrutor ecoavam em sua mente. O Papa recebe mensagens diretamente dos mensageiros de Deus. Essa frase era poderosa. Se fosse verdade, ele estava diante de um dos maiores segredos da história. Mas ainda não sabia o quão fundo isso ia. Só tinha certeza de uma coisa: ele precisava ir além, e nada o impediria de chegar à verdade. Augusto sabia que estava lidando com algo muito maior do que imaginava. Se a igreja realmente tinha contato direto com seres celestiais, por que nunca falaram abertamente sobre isso? O pensamento não saía de sua cabeça. Ele tentou seguir sua rotina no Vaticano, mas a curiosidade o consumia. Cada gesto, cada olhar dos altos membros da igreja agora pareciam carregados de um significado oculto. Os dias passaram, e ele começou a observar padrões estranhos.
Havia movimentações incomuns à noite, seguranças circulando por áreas específicas e um clima de tensão no ar. Era como se algo estivesse para acontecer, mas ninguém falava sobre isso. Ele precisava agir antes que fosse tarde demais. Se houvesse mesmo um evento reservado para poucos, ele encontraria um jeito de estar presente. Então, uma noite, algo diferente aconteceu. Uma sirene suave, quase imperceptível, soou pelo Vaticano. Não era um alarme comum, mas um sinal discreto. Ele notou que alguns cardeais começaram a se movimentar em direção a uma ala que ele nunca havia visitado. Era sua chance. Precisava agir rápido antes que perdesse a única oportunidade de descobrir o que realmente acontecia ali. Ele se apressou pelos corredores, tentando não chamar atenção. A cada passo, seu coração batia mais forte. Se me pegarem, posso ser expulso ou pior, pensou. Mas a verdade era mais importante. Então, antes que os guardas restringissem o acesso, ele se aproximou de um dos seguranças e murmurou a palavra que havia recebido de seu instrutor: Secretum. O homem o encarou por um segundo, mas então apenas assentiu e o deixou passar. Era real. Existia um código. Isso significava que o evento era algo altamente sigiloso e restrito. Ele se misturou ao grupo que descia por um corredor de pedra. A iluminação era baixa e o clima se tornava cada vez mais denso. O que quer que estivesse prestes a acontecer não era algo comum. Eles entraram em uma sala ampla, maior do que qualquer catedral que ele já vira. O teto era adornado com ouro e colunas de cristal refletiam a pouca luz do ambiente, criando uma atmosfera quase etérea. Mas o que mais o impressionou foi o silêncio absoluto. Todos estavam sentados, imóveis, como se esperassem algo. No centro, uma grande cadeira destacava-se entre as outras. Ele percebeu rapidamente quem estava ali. O Papa. Sentado no trono dourado, sua postura era solene. Havia algo de diferente em sua expressão. Não era apenas reverência ou respeito. Era expectativa. Como se estivesse aguardando algo importante, algo que apenas ele sabia que aconteceria. Os outros membros da cúpula da igreja pareciam igualmente tensos. Augusto tentou encontrar um lugar onde pudesse observar sem ser notado. Sentou-se em uma das cadeiras laterais, fingindo pertencer ao grupo seleto. Suas mãos estavam frias. Ele nunca havia sentido algo assim antes. O ambiente tinha uma energia pesada, carregada de algo que ele não conseguia explicar. Era medo? Era ansiedade? Ele não sabia dizer. Os minutos se arrastavam. Ninguém falava. O silêncio era absoluto. Então, de repente, ele sentiu algo mudar. Era como se o ar ao redor estivesse se tornando mais denso. Seu peito apertou. Algo estava se aproximando. Ele olhou ao redor, tentando entender se mais alguém sentia aquilo. Mas os rostos permaneciam inexpressivos. Eles já sabiam o que esperar. Então, as luzes do salão começaram a oscilar. Primeiro, um leve tremor, quase imperceptível. Mas em seguida, um brilho surgiu bem diante do Papa. Não era um reflexo, não era uma ilusão. Algo estava se formando ali. Augusto sentiu sua respiração falhar. Ele estava prestes a ver algo que jamais poderia explicar. O brilho foi aumentando, como se algo estivesse se manifestando no meio do salão. Não havia som, apenas a luz crescendo, pulsante. Augusto tentou piscar, mas seus olhos estavam fixos naquilo. Seu corpo inteiro estava arrepiado. Era um anjo? Sua mente gritava para que ele aceitasse a explicação óbvia, mas algo dentro dele dizia que aquilo não era tão simples assim. Ele queria correr, queria se levantar e sair daquele lugar, mas não conseguia se mover. Era como se estivesse paralisado, preso naquele momento. A luz começou a tomar forma. O ar ao seu redor parecia vibrar. Todos na sala estavam imóveis, mas não era por medo, era por algo maior. Era reverência. Eles já haviam visto isso antes. Então, a figura finalmente surgiu. Era alta, muito mais alta do que qualquer homem presente no salão. Augusto prendeu a respiração. Ele sempre acreditou em anjos,
mas vê-los com os próprios olhos era algo completamente diferente. A realidade diante dele parecia distorcida, como se sua mente não estivesse pronta para compreender o que estava acontecendo. O ser se materializou por completo. Um véu dourado cobria seu corpo e sua presença era quase sufocante. Não era apenas uma visão, não era apenas luz, era algo real, algo que, de alguma forma, não pertencia a este mundo, mas estava ali, diante deles. E então, o impossível aconteceu. O ser virou-se lentamente, sua forma ainda vibrante e instável. O Papa continuava impassível, como se já soubesse exatamente o que aconteceria. Os outros cardeais mantinham-se imóveis, como se nada pudesse abalar sua fé. Mas Augusto, ele sentia algo diferente, algo que não sabia descrever. Medo? Admiração? Algo entre os dois? Por um instante, ele pensou ter visto o ser olhar diretamente para ele. Isso era possível? Entre todas as pessoas ali presentes, por que ele? O estômago de Augusto revirou. Sentiu um calafrio subir por sua espinha. Se aquela entidade era um anjo, por que parecia tão diferente das imagens que sempre viu na igreja? Por que sua presença era tão esmagadora? O silêncio foi quebrado. Uma voz ressoou pelo salão. Não era uma voz comum. Não era humana. Ela parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, vibrando dentro da própria mente de Augusto. Mas ele não conseguiu entender as palavras. Era como se fossem faladas em um idioma que não existia neste mundo. Isso era um anjo. Ou algo muito além disso? Ele queria entender. Precisava entender. Mas seu corpo estava paralisado, seu coração disparado. As mãos estavam suando, sua visão estava turva. Nunca, em toda a sua vida, sentiu algo tão intenso. O que quer que estivesse ali não era como os anjos que imaginava. Era algo que a igreja escondia. Algo que talvez não devesse ser visto por um simples padre. A mente de Augusto lutava para processar o que acontecia. Ele finalmente estava diante da verdade. Mas será que estava preparado para lidar com ela? Naquele momento, uma coisa ficou clara. Ele nunca mais seria o mesmo depois daquela noite. E talvez nunca mais conseguisse ver a fé da mesma forma. O salão permaneceu em silêncio absoluto. A presença daquela entidade era esmagadora. Augusto tentava entender o que via, mas sua mente não conseguia interpretar completamente a forma diante dele. O ser não era como os anjos das pinturas e estátuas da igreja. Sua silhueta oscilava entre o físico e o etéreo, como se existisse entre dois mundos. As asas eram enormes, mas não batiam. Simplesmente estavam ali, irradiando uma luz dourada. O Papa, sentado em seu trono, ouvia atentamente. A entidade falava, mas sua voz não saía como um som comum. Era como se suas palavras ressoassem diretamente na mente de todos. Augusto tentou captar o significado, mas os sons eram indescritíveis. Um idioma que não existia, algo além do entendimento humano. No entanto, os cardeais pareciam compreender, como se já estivessem acostumados àquela presença. Ele queria se aproximar, mas seu corpo parecia preso. Sentia um peso sobre os ombros, como se estivesse sendo pressionado contra o chão. O medo lutava contra a fé. Era um anjo, disso ele tinha certeza. Mas por que sua presença era tão intensa? Aquilo não era uma visão serena, como os relatos bíblicos descreviam. Era algo que evocava uma reverência assustadora, algo que ele jamais imaginou experimentar. Augusto percebeu que sua respiração estava irregular. O ser não olhava diretamente para ninguém, mas a sua presença preenchia o ambiente. Ele tentava entender o que estava acontecendo, mas nada fazia sentido. Por que esse encontro era secreto? Por que a igreja mantinha isso em sigilo? Se era um anjo, por que não contar ao mundo? As perguntas invadiam sua mente, mas ele não podia expressá-las. O tempo parecia não existir naquele lugar. A criatura continuava falando, e o Papa apenas assentia. Era como se recebesse ordens, direções. Augusto começou a se perguntar se aquele encontro era algo frequente.
Se os cardeais não demonstravam surpresa, isso significava que o Vaticano já sabia há muito tempo da existência dessa presença? E mais do que isso, o que estavam discutindo? Por um momento, o ser silenciou. Foi então que aconteceu algo ainda mais estranho. A luz que irradiava dele começou a se dissipar lentamente. O ar voltou ao normal. O peso que Augusto sentia sobre si diminuiu, e ele conseguiu respirar melhor. O anjo estava partindo. Mas antes de desaparecer completamente, a figura virou o rosto em sua direção. Por um segundo, ele sentiu algo indescritível. Era como se uma verdade oculta tivesse sido revelada dentro dele. Ele sentiu algo inexplicável dentro de sua alma. Não era medo nem felicidade. Era um chamado. Algo profundo que ele não conseguia nomear. E então, num piscar de olhos, o ser desapareceu. Tudo voltou ao normal. O salão permaneceu em silêncio. Mas para Augusto, nada jamais voltaria a ser como antes. O Papa se levantou lentamente. Os cardeais baixaram a cabeça como se estivessem finalizando uma cerimônia silenciosa. Nenhum deles parecia surpreso. Para eles, aquilo era parte de algo maior, algo que já acontecia há muito tempo. Augusto olhou ao redor, tentando ver alguma reação diferente, mas percebeu que ele era o único ali com o coração acelerado, sem saber o que fazer. Ele queria perguntar, queria exigir respostas, mas sabia que não podia. Apenas aqueles que faziam parte desse círculo sabiam da verdade completa. Ele era um intruso ali, um espectador acidental. Se tentasse questionar demais, poderia acabar sendo afastado da igreja. E agora, mais do que nunca, ele sabia que precisava permanecer. Precisava entender o que realmente havia presenciado. Nos dias seguintes, ninguém mencionou o que aconteceu naquela noite. Os cardeais agiam normalmente, o Papa seguia com seus compromissos e tudo parecia exatamente igual. Mas Augusto sabia que nada estava igual. Ele passava pelos corredores do Vaticano e sentia a diferença. Algo ali era muito maior do que qualquer um imaginava. Algo que a maioria dos fiéis jamais saberia. Ele tentou conversar novamente com seu instrutor, mas o homem apenas sorriu de canto e disse: "Algumas coisas são melhores quando não compreendidas." Augusto entendeu a mensagem. Não havia espaço para mais perguntas. O que ele havia visto naquela noite era real, mas jamais seria explicado. Se quisesse continuar dentro da igreja, deveria guardar para si o que presenciou. Os meses seguintes no Vaticano foram um teste de paciência. Ele absorvia os ensinamentos, aprendia mais sobre a estrutura da igreja e tentava agir normalmente. Mas sua mente nunca mais foi a mesma. As imagens daquele ser, a forma como ele irradiava poder e o impacto silencioso que teve sobre todos naquela sala. Tudo isso ficava martelando em sua cabeça. Finalmente, sua estadia em Roma chegou ao fim. Ele foi chamado para retornar ao Brasil e continuar sua missão como padre. Quando recebeu sua nova designação, percebeu que sua visão da fé havia mudado completamente. Antes, ele apenas acreditava. Agora, ele sabia. E isso fazia toda a diferença. Seu coração estava firme, mas sua mente estava inquieta. Havia muito que nunca poderia compartilhar. Quando voltou ao Brasil, parecia ser o mesmo homem de antes. Mas por dentro, era alguém completamente diferente. Ele agora entendia que existia um nível de espiritualidade que poucos sequer imaginavam. Que a fé era mais do que rituais e tradições. Ele havia presenciado algo que provava, sem sombra de dúvidas, que o sobrenatural era real. Que Deus se manifestava de maneiras que a maioria jamais veria. Mas ele também entendeu algo mais profundo. Nem todas as verdades precisam ser reveladas. Havia um motivo para aquele segredo ser guardado. Se as pessoas comuns soubessem o que realmente acontecia no Vaticano, como reagiriam? Ele não sabia dizer. Talvez a fé de muitos fosse fortalecida, mas talvez para outros seria um peso impossível de carregar. Augusto seguiu sua missão.
Continuou celebrando missas, guiando fiéis e mantendo a igreja como seu lar. Mas agora, toda vez que subia ao altar, olhava para o céu com um novo entendimento. Não era mais uma questão de acreditar. Ele sabia que algo maior estava em ação, que forças invisíveis influenciavam o mundo de formas que os seres humanos não compreendiam. Anos se passaram e ele jamais contou a verdade a ninguém. O que presenciou naquela noite permaneceu como um segredo dentro de sua alma. Apenas ele sabia. Apenas ele sentia o peso daquela revelação. Mas, estranhamente, sua fé nunca havia sido tão forte. Ele entendia agora que algumas respostas não precisavam ser ditas. Algumas verdades pertenciam apenas àqueles que estavam prontos para carregá-las. Se um dia perguntassem a ele se acreditava em anjos, ele simplesmente sorriria e diria que sim, mas jamais daria mais detalhes. Porque a verdade não era algo que poderia ser explicado, era algo que deveria ser sentido. E ele havia sentido. Mais do que isso, ele havia visto. O tempo passou e a lembrança daquela noite no Vaticano nunca se apagou. Ele sabia que, em algum lugar, aquilo ainda acontecia, que os encontros continuavam, que os segredos ainda eram guardados. Mas ele já não precisava mais das respostas. A fé dentro dele já era suficiente, porque naquele dia ele soube que nunca esteve sozinho.